Você estava no meio de uma história, toda empolgada, contando tudo o que aconteceu, e no meio da conversa, a pessoa dá uma disfarçada, olha no celular, depois ela para cumprimentar alguém, e em nenhum momento ela tenta voltar no assunto em que vocês estavam. Sabe aquela conversa que você tá toda animada e do nada a pessoa responde com nossa, sério? E aí você percebe nos olhos dela que ela tá ali, mas ela saiu dali já faz muito tempo? Já passou por isso? Eu já. E aí naquele momento eu pensei, putz, acho que eu tô sendo chata. E o problema não tava em contar a minha história, tava em contar só a minha história. Tipo um monólogo. Agora indo para outra situação, você já deve ter conhecido alguém que sempre sabe tudo. Ela sempre viveu algo maior, mais intenso, mais profundo que você. Você tá falando, aí de repente essa pessoa interrompe para falar: "Ah, eu também". Ou então ela solta um: "Nossa, comigo foi muito pior". E eu vou te falar que tem muita mãe que gosta de usar essa frase. "Ah, meu pai já foi lá. Eu conheci esse restaurante, mas esse daqui é bem melhor". Ela sempre sabe, sempre esteve, sempre foi. Parece que o que você tá contando é só um detalhe para ela chegar e brilhar em cima. Eu já tive uma amizade assim por um tempo. E sempre que eu ia falar com ela, eu já me preparava, porque não importava o assunto. Eu sabia que em algum momento ela ia dar um jeito de dar a volta por cima e subir no palco para falar que a situação que ela viveu, o lugar que ela foi, era muito melhor, muito maior. Só que teve um momento que eu me toquei que eu tava exatamente assim. Eu tava tão focada em mostrar que eu sabia, que eu era capaz, que eu tinha experiência, que eu nem tava me dando conta que quando eu tava conversando com as pessoas, eu tava sendo simplesmente insuportável de ouvir. Porque eu falava tanto de mim que não sobrava tempo para ouvir sobre o outro. Faz o teste. Na próxima roda de conversa, no seu trabalho, sei lá, algum lugar que você vai se reunir com muitas pessoas, para prestar atenção naquela pessoa que não cala a boca. Geralmente é quem tá tentando provar alguma coisa. Ela que interrompe, ela atropela, ela que quer sempre ter a razão. Você até escuta por educação, mas dependendo de quão fértil for a sua imaginação, você até imagina a cena de pegando essa pessoa e enrolando uma fita adesiva na boca dela para ela ficar quieta. Mas aí, se você tiver no meio dessa roda de conversa uma pessoa que fala pouco, presta atenção. Ela não dá opinião que ninguém pediu, ela não atropela ninguém, ela escuta bem as histórias, ela para, espera a hora certa de falar, e é essa a diferença. Eu já perdi a chance várias vezes de ficar quieta, porque eu achava que eu tinha que opinar sobre tudo, eu queria dar opinião sobre tudo. E assim, coisas bem aleatórias, tá? Desde uma palavra em inglês que a pessoa estava falando errado e eu sabia a pronúncia correta. Aí a gente solta aquele, não, porque quando eu fiz um curso de inglês né? Até tentar invalidar e ensinar o jeito certo que a fulana tem que fazer com o bebê dela para colocar ele para dormir a noite toda. E a questão é o seguinte: ninguém pediu a minha opinião. Antes fosse. Se alguém pede a nossa opinião, aí ok, mas ninguém tinha pedido. E lá estava eu querendo mostrar que sabia mais, que eu tinha vivido uma experiência que era parecida, mas que comigo aconteceu de uma forma mais intensa. Lá estava eu querendo provar que eu estava certa. Mas para isso acontecer, o outro precisa estar errado. E aí aconteceu que eu me peguei fazendo exatamente aquilo que mais me irritava nas pessoas. E aí caiu a ficha que a gente não se conecta com quem fica tentando parecer ser o mais inteligente. A gente se conecta com quem faz a gente parecer importante, valorizada. Naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o Dale Carnegie, ele fala que a maior habilidade de um bom comunicador não é saber falar bem, é saber ouvir. E isso nunca foi tão necessário como nos dias de hoje, porque a gente vive num mundo em que hoje os relacionamentos são muito mais virtuais do que pessoais. E aí, de alguma forma, tá todo mundo querendo atenção, querendo ser ouvido. Então, assim, quer uma amizade real, relacionamento próspero? Então para de falar de você o tempo todo e começa a se interessar pelos outros. Tem um versículo que eu gosto
Tá no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Diz assim: seja o outro quem te louve e não a tua própria boca. E a primeira vez que eu li esse versículo, eu estava bem naquela fase de perceber que eu estava querendo falar muito sobre mim, mas os outros não queriam ouvir. Então foi tipo um soco no estômago com amor. E um ótimo exemplo de um bom comunicador foi Jesus. Ele não ficava se promovendo, ele não ficava tentando mostrar que sabia mais, apesar de que sabia, e falava na hora certa. E talvez um dos motivos para ele ter tido tantos seguidores foi porque ele sabia escutar. E ele falava tanto com pescadores, mulheres marginalizadas, cobradores de impostos, mas ao mesmo tempo ele também sabia falar com pessoas da alta sociedade, os chamados doutores da lei, os fogos de artifício. Ele sabia falar com os doutores da lei, que hoje seria tipo os especialistas, mestres, sabe? As pessoas que são intelectuais, os intelectuais da época. E em todos esses contextos, ele usava a linguagem do outro, ele se adequava para que a mensagem que ele estava passando fosse de fato entendida. E isso só era possível porque ele parava para ouvir e porque ele de fato se importava com a história do outro. Trazendo para a maternidade, o que os nossos filhos aprendem quando a gente tá falando o tempo todo, quando a gente monopoliza a conversa, fica interrompendo quando tá conversando. Eu fiz um curso de secretariado quando eu era adolescente, junto com o ensino médio. E eu tive uma professora da matéria de psicologia que eu não lembro, de verdade, eu não lembro nada mais do curso. Mas do que ela falou nesse dia, eu lembro. E ela falava assim: quando eu interrompo uma pessoa que já está falando, é como se eu dissesse assim: espera um pouquinho, porque o que eu tenho para falar é muito mais importante do que o que você tem para falar. E é exatamente isso que os nossos filhos aprendem, que não importa o que o outro tem a dizer, só importa o que ele tem a dizer. Aí eles aprendem a falar, mas não aprendem a escutar. E aí onde você acha que esse rio vai desaguar? Em você, claro, quando você quiser que os seus filhos te escutem e eles não vão dar a mínima para você. Aí a gente reclama que eles são egoístas, que ninguém tem paciência com eles, mas na verdade a gente acabou ensinando eles a agirem dessa forma sem perceber. O seu filho ou qualquer outra pessoa não vai lembrar de tudo que você disser, mas vai lembrar daquele momento em que ele expôs o que estava sentindo e percebeu que ele foi ouvido de verdade. Assim como eu hoje lembro, não lembro de nada do curso, mas eu lembro do que minha professora de psicologia falou, porque isso me marcou. Mas, se por outro lado, ele sentiu que quando ele falou, ele foi interrompido, ou que foi ignorado, que não foi dada importância para o que ele estava falando, isso vai valer muito mais do que qualquer sermão que você tente ensinar para ele. Escutar é criar memória afetiva. É como se você estivesse dizendo que se importa sem precisar falar nada. E tomar consciência disso é o primeiro passo. Pensa nisso. Te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau!